Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite a todos, amigos queridos, boa noite, minha tia Linda, boa noite, Marcos, boa noite, Zé Mauro, boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia, boa noite, Zé Mauro, boa noite, amigos. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos que já estão aí conosco. Um abraço para a titia da Luzia, para o Marcos. E vamos em frente. Agora é minha tia nossa já, né? Já virou nossa tia. Virou mesmo. Eu ia falar de tia, mas fiquei meio sem graça. Então, agora eu vou pegar a intimidade. Foi adotada, ela foi adotada. Adotada no grupo. Boa noite, Murilo, boa noite a todos. Não se esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que isso é muito importante, tanto para o programa quanto para a rádio. E como essa é uma rádio... Olha lá, minha tia agradecendo a adoção. Os sobrinhos adotados é que agradecem. É isso mesmo. E antes de começarmos o nosso programa de hoje, vamos orar, né? Porque essa é uma rádio espírita e nenhum trabalho espírita começa antes de uma oração. Ana, você faz para a gente? Faço sim. Eu convido a todos os irmãos a fecharem os seus olhos. Vamos esquecer todas as preocupações, os problemas. Esse é o nosso momento com a espiritualidade. A oportunidade que os benfeitores nos dão para que possamos compreender melhor a doutrina espírita. Que a noite de hoje seja uma noite de muitas bênçãos para todos que aqui estão conectados nas vibrações de fraternidade, de serenidade e de amor. Que todos nós possamos, ao terminar o programa, sair melhor do que quando aqui chegamos. Que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz e serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a preguiça. E a preguiça falar sobre a preguiça é falar sobre cada um de nós, né? Todo mundo já teve um diazinho de preguiça, quem nunca, né? E existe aquela preguiça do corpo e existe a preguiça da alma. A do corpo é mais fácil da gente detectar, né? É aquela vontadezinha de ficar no ócio, né? De ficar maratonando série na TV, sem muito ânimo de levantar, nem que seja para pegar um copo d'água na cozinha, né? E aí os mais espertinhos já colocam assim, uma garrafinha d'água para não precisar nem levantar. A garrafinha já está ali do lado, né? Para não ter que levantar, se esforçar e ir até a cozinha. Muito complicado no momento de preguiça.
Mas se isso for uma exceção, né, e não for a regra, tudo bem, tá tudo certo. Porque o nosso corpo, a nossa mente também precisam de um descanso, né? A gente não pode exagerar. Existe um termo que fala assim: estresse. É quando a mente diz sim e o corpo diz não. O corpo desliga. Então a gente realmente precisa, de vez em quando, dar uma paradinha. E segundo o Livro dos Espíritos, o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Então, temos que ter um tempo realmente para o refazimento do nosso corpo, da nossa mente. O que não podemos é transformar isso num hábito, a preguiça virar um hábito, porque é um comportamento muito nocivo para a nossa evolução. É uma forma muito egoísta de viver. É não aproveitar a bênção do tempo. É permitir que outras pessoas façam aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Isso é ruim para a nossa evolução, é ruim para o nosso corpo, é ruim para o outro também, que fica sobrecarregado. Nós não podemos permitir que o nosso ego determine o nosso comportamento. E ainda há aquela preguiça da alma, onde nos esforçamos muito pouco para vencer a nós mesmos, vencermos as nossas mazelas interiores, aquela que nós carregamos pelos milênios através das encarnações. Nós queremos ser melhores espíritos, seres mais evoluídos, mas não queremos nos esforçar tanto, né, para poder ser um ser evoluído. Isso é preguiça, preguiça da alma. A gente quer melhorar, mas não quer se esforçar. Toda mudança requer, toda mudança pede um esforço concentrado. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem poderia vencer suas más tendências, né, pelos seus próprios esforços. E aí os espíritos respondem que sim, mas infelizmente nós fazemos muito pouco esforço. A nossa vontade é muito pequena, nos falta força de vontade. E poucos são os que realmente se dedicam para vencer a si próprio. E é sobre essa deficiência da alma humana é que vai girar o nosso bate-papo de hoje. A tal da preguiça tão conhecida por nós. Zé Mauro. É isso aí, Luzia. Você disse aí que todos nós já tivemos um dia de preguiça. Eu diria que temos vários dias ou alguns momentos durante o dia, né? Mas eu queria iniciar aqui com uma frase dita por São Luís, que se fosse preciso usar só 30 segundos, acho que essa frase nos bastaria, né? Ele cita na Revista Espírita de junho de 1858, no episódio 17, ele diz o seguinte: eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao espírito, para consumir os seus dias na ociosidade. Muito interessante, né? E aí, eu queria lembrar aqui, para entrar ainda nessa mesma dissertação de São Luís na Revista Espírita, lembrar lá no Evangelho, capítulo 20, no Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Está em Mateus 22, versículo de 1 a 16. O grande ensinamento dessa parábola é que aqueles que começaram a trabalhar mais tarde naquele dia, eles não estavam lá ociosos, na preguiça, né? Eles não tinham conseguido trabalho, mas queriam trabalhar. E quando o trabalho apareceu, imediatamente aceitaram e foram trabalhar. Depois tem todo aquele desenvolvimento que o senhor da vinha paga aqueles que começaram cedo, a mesma coisa que aqueles que começaram a trabalhar mais tarde. Mas é o que ele tinha combinado com cada um, né? Bom, na parábola contada por São Luís, na Revista Espírita, é muito parecida, mas com uma sutil diferença.
Ele diz assim: um homem sai bem cedo de casa para procurar trabalhadores para trabalhar na sua terra. E ele encontra 2 homens sentados e ele pergunta a um deles: o que você está fazendo? Ele responde: eu estou querendo trabalhar, senhor, mas não consegui nada até agora. Então, o senhor das terras o convida dizendo: então venha e vou lhe pagar para você trabalhar e fazer o que tem que ser feito na minha terra. E aí o segundo homem que estava sentado ao lado se vira para o senhor e diz: senhor, eu também procuro trabalho. E ele falou: então venha também. E chama também esse segundo homem. E assim eles foram para as terras do senhor. O senhor deu uma parte da terra para cada um cuidar e falou: tomem as ferramentas e preparem essa terra. Assim que o senhor das terras saiu, aquele que foi o segundo, que na verdade se ofereceu, dizendo: poxa, eu também estou querendo trabalhar, ele começou imediatamente a fazer o trabalho. Limpou todo o mato, cortou, ajuntou, queimou, enfim, fez tudo que tinha que ser feito para deixar a terra como o senhor queria. Já o primeiro, aquele que havia sido chamado primeiramente pelo senhor das terras: você está fazendo o quê? Quer vir trabalhar? Quero sim, estou querendo trabalhar. Esse primeiro, que foi chamado, assim que o senhor saiu, ele começou a reclamar. Mas é muito serviço. Eu estou cansado. O salário que ele vai pagar não vale isso. É um serviço muito chato, muito pesado. E ficou ali resmungando e parou de trabalhar e ficou observando o outro trabalhar o dia todo. No final do dia, quando o senhor das terras retornou para ver o serviço que tinha sido feito, viu o serviço daquele, o segundo, que tinha pedido para trabalhar, completo, bem feito, e pagou o salário combinado. Já o primeiro, quando ele viu que nada tinha feito, lhe disse: mau trabalhador, meu pão não saciará tua fome, porque deixaste inculta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado, como o que trabalhou bem. E o despediu sem lhe dar nada. São histórias parecidas, né? Mas os ensinamentos são diferentes. São Luís usa uma história parecida, mas ele está abordando o aspecto da preguiça. Na parábola lá de Mateus, não há essa característica. Todos os que foram chamados mais cedo ou mais tarde estavam dispostos ao trabalho. Então, qual é o ensinamento? Se for chamado e aceitar, faça conforme acertado, né? Ele tinha acertado um salário com cada um. E fica bem definido o ensinamento na parábola de Mateus, quando o senhor da vinha diz para aqueles que vieram reclamar que os que chegaram mais tarde ganharam o mesmo salário. Ele: mas eu fui honesto com você, o que eu te combinei, eu te paguei. O que eu combinei com ele não interessa para você. E ele diz: vosso olho é mau porque sou bom? Porque realmente, né, eles estavam preocupados que o outro tinha ganho também. Eles ganharam o que foi combinado. Bom, no caso da história de São Luís, é diferente. Aquele que foi chamado e disse: ok, eu aceito, eu vou lá fazer. No entanto, caiu na preguiça, se pôs a reclamar e não fez o serviço, ele foi punido. E ele vai ter que tentar ganhar aquele salário de uma próxima vez. E aí São Luís finaliza dizendo o seguinte: aquele cujas as mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recuperar sua tarefa. Dá para pensar aí até em reencarnação, né? Ok. Com você, Ana Lu. Esse tema é bem interessante porque, assim, quem nunca sentiu preguiça? Ninguém, né? Todo mundo sente preguiça em algum momento, faz parte da nossa caminhada. Até aí tudo bem, mas o que nós estamos fazendo quando a gente detecta assim, nossa, mas está virando um hábito? Eu acho que o grande problema da preguiça é quando ela se transforma num hábito. Aí é perigosa, né? A gente sentia aquela preguicinha de domingo, amanhã já começa a semana, chega a sexta-feira já dá uma preguiça.
Ok, faz parte. Mas a gente precisa realmente refletir se nós não estamos transformando a preguiça num hábito. E não é um bom hábito. E eu vou mostrar para vocês por que não é um bom hábito. Eu trouxe aqui o livro Nosso Lar. Nós vamos conversar rapidamente sobre o capítulo 13, que fala no gabinete do ministro. É muito interessante essa passagem do André Luiz, porque ele começa a sentir vontade de fazer alguma coisa quando está no plano espiritual, né? Ele, após receber os cuidados iniciais, ele fala, eu tenho que fazer algo mais. E aí ele vai procurar o ministro, que é responsável por poder encaminhar os espíritos a um trabalho espiritual. Então, aqui a gente já observa o quê? Nós não vamos desencarnar e ficar sentados na nuvem olhando a vida passar. Isso não é uma realidade do espírita. O espírita trabalha incessantemente, seja encarnado ou desencarnado. O trabalho faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, tem essa passagem em que ele entra no gabinete do ministro e ele está na companhia de uma senhora, uma idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-os cordialmente, deixou eles à vontade e essa companheira, né, que entrou no gabinete com o André Luiz, Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tanta saudade e estou informada que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Então ela está desencarnada e ela está pedindo para esse ministro que ela quer ajudar os filhos que ainda estavam aqui, encarnados. E aí ela fala, eu reconheço que os desígnios do pai são justos e amorosos. No entanto, eu sou mãe e eu quero, né, ajudá-los a fazer alguma coisa por eles. E aí o ministro fala para ela que ela ainda não está preparada para isso. E ela começa a chorar e o ministro amorosamente vai explicando para ela, né, que ela precisa se doar mais. Essa é a questão. Aí é que a gente vai pensar mesmo, a gente ver como os nossos esforços eles têm reconhecimento. E ela fala para ele assim, eu desejava que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesma na esfera do globo, ou seja, ela queria protegê-los lá do plano espiritual. E aí, o benfeitor, de uma forma muito carinhosa e amorosa, diz assim, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Ou seja, o benfeitor traz uma mensagem para ela de que é preciso agir, é preciso trabalhar. E aí ele começa a perguntar quantas horas ela tem de trabalho, e ela vai informando o número de horas, que não são muitas, que às vezes a gente acha que está fazendo muito, né? E aí, quando vem a verdade, a gente observa que não é tanto assim. E aí ele fala assim, poxa, mas você já teve vários tipos de trabalho aqui, e você não se adaptou em nenhum deles. Então, essa irmã, né, foi colocada em diversos trabalhos. E é muito interessante como ela dá a resposta para ele. Ela fala assim, ele fala, mas você foi colocado nessa turma da vigilância. Ela fala, mas aquilo por lá era serviço intolerável. Ela vai falando para ele, ele fala, pois é, mas aí você foi colocada nesse lugar. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Aí ela fala, pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências e miséria. Ou seja, ela sempre encontrava um defeito no trabalho que a espiritualidade oferecia para ela. E o trabalho
que a espiritualidade oferece lá é algo que o espírito precisa. E aí a senhora dá várias desculpas aqui. Esse não me serve, porque esse não me serve. Mas ela queria uma contrapartida, que era poder ajudar os filhos. Enfim, ele se despede dela, fala, olha, vai, pensa, reflete bastante sobre tudo que aconteceu aqui hoje e depois a gente volta a conversar. Então, fica uma lição preciosa para todos nós. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Então, nós precisamos lembrar que em algum momento, como o dessa senhora, nós vamos querer ajudar o outro. E aí, vão perguntar para a gente, mas o que você tem feito até hoje? Será que a gente tem agido de uma forma preguiçosa? Ou nós estamos abraçando o serviço que chega até nós e estamos praticando com boa vontade, estamos ali, isso aqui eu não gostei tanto, mas vamos lá, eu vou cumprir essa missão, eu vou seguir adiante. Finalizando, a gente não pode esquecer que o trabalho, ele enobrece o homem. E o homem aqui, eu não penso só no homem encarnado. Vamos pensar também no homem desencarnado, o espírito. Então, desde já, vamos refletir sobre o que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos sobrando, ou se o tempo que às vezes a gente fala que está ocupado, se a gente não está se debruçando em algo que não é tão importante assim. Voltemos o olhar para o crescimento do nosso espírito. Não é isso, Luzia? Com certeza. Ampliar nossa visão. E, Ana, tem aqui um comentário do Antônio. Você consegue ler daí? Todos nós temos que construir nossos templos interiores. Vai depender do material que vamos utilizar para a nossa própria edificação. Exatamente, né? E nós que acreditamos na vida eterna, não existe a questão de nós ficarmos, hoje eu vou deixar para mais tarde. Essa história de deixar para mais tarde é perigosa, né? Porque pode não dar tempo da gente querer fazer o reajuste, da gente querer, poxa, aquele trabalho que eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. É isso mesmo, Antônio. Sabe as palavras. E uma das formas da gente combater a preguiça, ou seja, de nos disciplinarmos, é criar uma rotina. Seja a preguiça da alma ou seja a preguiça do corpo. Tem uma peça que teve muitos anos em cartaz aqui no Rio, que era assim, parem de falar mal da rotina, era o título da peça. Era protagonizada, quase que não sai, pela Heloísa Lucinda, né, que é atriz, poetisa, muito bacana. E tinha exatamente esse título, né, Pare de falar mal da rotina, que apesar de não ser uma peça espírita, apontava exatamente como a rotina pode nos afastar do desânimo, da preguiça, porque a preguiça do corpo acaba nos levando à preguiça da alma, porque a gente acaba ficando preguiçoso mesmo, preguiça até de pensar, que dirá de agir, que dirá de se autoconhecer, que dirá de se autoburilar. É muito trabalho, muito esforço, como os próprios espíritos já nos disseram, e com preguiça não consegue. O dia de todo mundo tem 24 horas, o meu, o seu, o nosso, de qualquer um, do rico, do pobre, 24 horas. O que vai diferenciar se vai ser um dia produtivo ou um dia não tão produtivo assim, um dia preguiçoso, é exatamente o empenho que nós colocamos nele. Porque a preguiça, ela pode ter várias origens diferentes. Ela pode ter a origem no egoísmo, né? Porque eu quero ser servida, mas eu não quero servir a ninguém. Frustrações anteriores, né? Pessoas que se decepcionaram em algum momento da vida e que acaba minando as forças e não consegue se restabelecer perante a vida. E também pode ser uma negação velada do que aquilo que tem que ser feito, porque nem tudo que nós temos que fazer é agradável, faz parte, é o pacote. Tem coisas agradáveis, tem coisas não tão agradáveis assim. Então, a gente vai botando ali
empurrando com a barriga, deixando o amanhã eu faço, depois eu faço. E a mudança que vai nos levar a essa reflexão, né, profunda, também da preguiça, olhar para dentro, porque esse desânimo de olhar para dentro nós temos que passar por cima do nosso orgulho. E passar por cima do nosso orgulho também dá trabalho, requer muita coragem. Então, tudo isso vai nos levando à preguiça. E quanto maior for a preguiça, menos o nosso dia vai render. Por isso, é bom ter uma agenda, listar tudo que é necessário, nem que seja a agenda do celular, já que todo mundo anda com o celular 24 horas por dia. Tudo que é necessário ser feito, coloca ali. É necessário ser feito e é de grande valia para todos nós. Começar a fazer pelas coisas menos prazerosas e terminar com as coisas mais prazerosas, como se fosse assim uma espécie de recompensa, a sobremesa depois da refeição, mais ou menos isso. E por quê? Né? Quanto mais nós adiamos, seja uma reforma íntima, seja os ofícios do dia a dia, ou seja, o trabalho mesmo em si, coisas até prazerosas, quanto mais a gente adia, porque a gente também adia as coisas boas, a gente adia o lazer, a gente adia estar com a família, a gente adia estar com os amigos. E quanto mais a gente adia, mais nós nos sentimos incapazes. E isso, quanto mais incapazes nós nos sentimos, quanto mais nós sentimos que o nosso dia não rende as 24 horas, que o dia tinha que ser maior, ou seja, nós estamos criando dentro de nós um sentimento de menos-valia, como se nós não dessemos conta daquilo que realmente nós programamos fazer. Né? Programou, mas não cumpriu. E isso é um sentimento muito ruim que nós carregamos. Acabamos com a sensação que o dia da outra pessoa tem mais horas que o nosso. E que a vida alheia foi mais proveitosa do que a nossa, ou é mais proveitosa do que a nossa. O que não é verdade. O problema da preguiça da alma é que ela imobiliza o aprimoramento do nosso ser. E isso nos causa atrasos evolutivos. Pode até nos levar a um degredo. Não podemos esquecer que nós estamos num processo de transição planetária, onde quem não se esforçar para lapidar as suas mazelas interiores, não se esforçar para hoje ser um ser humano melhor do que foi ontem, e amanhã ser melhor do que nós somos hoje, corre um sério risco de ser temporariamente proibido de reencarnar na Terra e encarnar num planeta em condições inferiores às nossas atuais. Pensemos nisso, porque a preguiça pode nos levar também a um degredo. Nós não sabemos lidar nem com sucesso e nem com fracasso. São duas situações muito perigosas que podem nos levar à estagnação. O fracasso pode nos levar à procrastinação. E o sucesso pode nos levar a perder o interesse, o entusiasmo. A vida fica meio sem objetivo. E ambas as coisas acabam nos dando a preguiça. E quando a preguiça é do corpo pedindo um descanso após um período exaustivo, o nosso descanso ele é consciente. Nós sabemos que nós vamos descansar por um período de refazimento. Ponto. E aquele período do descanso pode até virar aquele ócio criativo que as pessoas chamam. Enquanto estou ali relaxando, aí de repente vem, já fica, vem uma mensagem, vem uma ideia na mente, e aquilo ali eu já posso levar para o meu dia a dia. É assim que funciona. Agora, quando a preguiça ela vem da alma, ou seja, é uma preguiça moral, a alma não se sente culpada. Ela prefere empurrar com a barriga, fazer um esforço, sabe, do que fazer um esforço para se superar. E isso é muito preocupante, porque o mundo interior, ele reflete no nosso mundo exterior. Então, o que nós somos por fora é exatamente aquilo que nós estamos carregando por dentro. Quando olhamos uma pessoa
e vemos que o seu lugar de trabalho, a sua casa, a sua bolsa, o seu carro, a sua aparência, meio assim, bagunçadinhos, né? Não tão limpas, quando não conseguimos enxergar um capricho naquela pessoa, nas coisas que aquela pessoa faz, não conseguimos enxergar um interesse real ali, nós podemos ligar o alerta. Aquela pessoa está precisando de ajuda, porque o seu interior está igualmente bagunçado, está igualmente desorganizado, está igualmente empoeirado. Um exemplo, os acumuladores, né? Aquelas pessoas que têm mania, ou se não, aquelas pessoas que têm mania de limpeza excessiva, são pessoas extremamente carentes, ou aquelas pessoas que acumulam, né? Só acumulam. Tem até programa na televisão que mostra, né? A casa é imensa, mas toda tomada por objetos, e a pessoa vive num cantinho mínimo, né? Um cantinho mínimo. Ou senão aquelas pessoas que são extremamente ligadas à limpeza, carência. E não estão sabendo lidar com essa carência, não estão conseguindo pedir ajuda. Emmanuel nos disse que o que ainda nos prende num planeta de provas e expiações é o nosso orgulho. E o Kardec ainda remata, né, quando diz que o orgulho não só é a fonte de todos os males, como a anulação de muitas virtudes. Então, quando nós nos sentirmos assim, incapazes de vencer a nossa preguiça, o nosso desânimo, porque a preguiça tem várias facetas. Vamos deixar o orgulho de lado e pedir ajuda, reconhecer que nós realmente precisamos da ajuda do outro. Eu não estou conseguindo fazer sozinha. Me ajuda? Com certeza a ajuda virá. E essa ajuda pode ser do irmão encarnado ou do irmão desencarnado. Então, peçamos ajuda nos dois lados, para os desencarnados e para os encarnados. Peçamos ajuda a Deus, para que ela venha. E para olharmos para dentro, verificarmos o que está em desacordo com as leis do Pai, analisarmos o que nós podemos mudar, mas sem deixar o ego nos influenciar, porque senão nós acabamos colocando aquelas metas inalcançáveis, né? Que nem aquelas promessas de ano novo. Eu vou emagrecer não sei quantos quilos no próximo ano, eu vou fazer não sei o quê. E a gente acaba não fazendo, não cumprindo, acaba se frustrando e acaba se sentindo incapaz. Então, tira o ego de lado, assim, o que eu sou capaz de fazer hoje para mudar, eliminar essa preguiça de mim? Eu preciso isso, mas só consigo fazer isso? Então, coloca a meta dessa, uma meta alcançável, para que nós possamos também sentir aquele prazer do eu conseguir, né? Fala assim, poxa, que bom, eu consegui. E isso dá ânimo para conseguir de novo mais um degrau, outro degrau, um degrau por vez. E aí, esse desânimo, se a gente não controlar, né? Colocar aquelas metas, né? Megalomaníacas, né? Tem um grande perigo, porque nós podemos entrar nesse looping também. Falta de realidade, a frustração, e da frustração causa o desânimo causa preguiça, e o sentimento de incapacidade, e acaba levando o nosso atraso evolutivo. Então, tenhamos muito cuidado, inclusive, com as metas para poder vencer a preguiça. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. Vamos traçar metas alcançáveis para que possamos ter esse prazer da sobremesa, né, da recompensa. Rotina, esforço, recompensa. Vamos tentar fazer dessa forma. Há um tempo atrás, eu fiz um curso de gerenciamento de tempo, né? Que orientava a fazer assim, as tarefas do dia e começar a executar as mais curtas. Porque, digamos que a gente tenha 5 tarefas para fazer, 3 curtas e 2 mais longas. Se a gente começar com a mais longa, a gente vai olhar assim para trás, nossa, ainda faltam 4. Mas se a gente fizer as 3, as mais curtas, a gente fala assim, nossa, eu já fiz mais do que a metade. Então, já dá aquele ânimo para fazer as mais longas. E isso realmente, essa sensação de realização é que vai nos motivando a fazer as coisas mais demoradas, fazer as coisas não tão agradáveis. E assim vai criando a rotina de realmente nos vencermos a cada dia.
Porque se começarmos pelas mais demoradas, o subconsciente vai ficar ali martelando. E, nossa, há tanta tarefa para ser cumprida, não acabamos, e acabamos nos não concentrando naquela que nós estamos fazendo. A gente fica ali pensando, nossa, eu tenho não sei o que para fazer, não sei o que para fazer, eu ainda estou nessa daqui. Não, vamos nos concentrar, viver ali, o presente, o momento. E assim, também podemos encarar a nossa procrastinação moral, se nós colocarmos metas inatingíveis nessa etapa evolutiva da vida que nós estamos, isso só vai gerar mais desânimo, mais preguiça. Vai nos gerar aquele sentimento que nós não temos mais jeito, que nós somos caso perdido, como disse o pessoal, só Jesus na causa. E não é verdade. Nós somos possíveis, sim. Por isso, é importante deixar o ego de lado, olharmos para dentro, vermos com olhar amoroso, olharmos para nós mesmos com olhar amoroso, mas porém realista, e reconhecer que nós já temos condições, sim, de mudarmos, e com fé, com esperança, pedirmos ao Pai para que nos envie seus trabalhadores para nos dar força e a orientação necessária para que nós possamos superar as nossas deficiências. E Antônia aqui está dizendo que vale lembrar a oração de São Francisco, um belo incentivo para servirmos, pensemos nisso. Exatamente, o Antônio, e essa oração é uma das belíssimas, né? E é bom que todo mundo conhece, né? Então dá para se basear nela. Zé Mauro, é contigo. É isso aí. A gente vai até aqui dar uma continuidade a alguma coisa que a Luzia comentou sobre aquela preguiça do cansaço, a preguiça justa, né, do cansaço justo. E eu vou comentar do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, que ela fala justamente da preguiça e fala como é diferente aquela preguiça que a gente sente quando está cansado, mas cumpriu o dever, quando realizou o trabalho, e que é diferente daquela preguiça daquele que aceita o trabalho ou tem um trabalho para fazer, vai lá e não faz. Fica com preguiça e não realiza o trabalho. Ela diz que a preguiça e a procrastinação, que a Luzia citou também, que é o adiar, é como a gente diz no popular, empurrar com a barriga, né? Deixar para depois, são coisas relacionadas. Claro, a preguiça que causa a procrastinação, porque nós procrastinamos, na maioria das vezes, por preguiça, exatamente. Eu faço amanhã, eu vou amanhã. E Kardec nos diz que um dos motivos de ainda estarmos no planeta de provas e expiações é porque temos o coração endurecido ainda, né? E o que precisamos para evoluir, irmãos? Para amaciar o nosso coração. Aprender a amar mais, atuar com mais amor na caridade, aprender a agir mais dentro da justiça com nossos irmãos, assumirmos isso em nosso espírito, né? O amor, a justiça, a caridade, enfim, a lei de Deus. Como também foi citado aqui, nós precisamos que isso esteja dentro de nós, que é o que está dentro de nós é que nós vamos oferecer, né? Botar para fora. Aí a preguiça vem e nos atrapalha. Hoje eu não vou na congregação, não, estou cansado. Não vou ler esse livro, não, eu tenho que ler, mas é muito grosso. Eu não vou escutar essa palestra, está gravada, eu escuto amanhã. Aí não escuta nunca mais, né? Eu estou dando exemplos simples, né, da nossa vida, e às vezes somos chamados para alguma atividade, aquilo aparece na nossa vida, mas como nós vimos na parábola, né, a preguiça nos faz sentar e ficar olhando o outro fazer. E aí tem muita coisa que a gente pode fazer na caridade, você se anima às vezes, eu vou lá, a gente fica empolgado, poxa, legal, aí acorda na manhã seguinte, tá muito calor, não vou não. Pronto, é a preguiça. Isso tudo significa, nós temos que prestar atenção, que é uma preguiça que atrapalha a nossa evolução, né? Tem coisas que nós podemos ou até devemos fazer,
que vão auxiliar a nossa evolução. Nós estamos aqui nesse planeta para evoluir, né? E se ela não existisse, como seria? Ah, não tem preguiça. Não, está calor, mas eu vou lá assim mesmo. Não, espera aí, esse livro me indicaram, eu preciso ler, eu vou começar, nem que eu leia 2 páginas por dia, né? É a meta, como disse a Luzia. Ah, vou ler o livro todo hoje. Ah, não, deixa para amanhã. Não, vou ler 2 páginazinhas por dia. Aquele trabalho de caridade lá na congregação, ser voluntário, né? Fazer uma palestra, tudo isso ajuda a nossa evolução. Eu falo aqui, estou dando exemplo da congregação, porque nós estamos envolvidos naturalmente, né, com a doutrina espírita. Mas isso vale para nós, para a nossa vida, por exemplo, visitar um amigo doente, né? Quantas vezes, poxa, eu tenho que ir lá, fulano está doente, vou visitar, vou ligar para ele. Ah, depois eu faço. Ouvir alguém que precisa desabafar. Quantas vezes, né? A pessoa às vezes até liga e vai falar a beça. Ó, espera aí, eu estou enrolado aqui, eu te ligo depois. E aquela pessoa só estava precisando desabafar com você. E até ligar para aquela pessoa que você sabe que está solitária. Poxa, fulano está tão sozinho, vou dar uma ligadinha para ele, então tá, como é que ele está. E quantas vezes, né? Eu mesmo, quando estava pesquisando isso aqui, eu falei, poxa, como é que eu faço isso? A gente começa a lembrar, tem fulano, tem ciclano. Poxa, quantas vezes nós fizemos e fazemos isso, né? A gente tem que prestar atenção. A nossa pouca evolução ainda não deixa nós entendermos a importância disso, da oportunidade que está aparecendo para nós. São oportunidades que vão ajudar a evolução, vão ajudar a maciar nosso coração. Uma coisa é nós não enxergarmos as oportunidades. Outra coisa é termos preguiça de aproveitá-las, né? Aquelas que nos aparecem. De qualquer maneira, nós vamos, sim, evoluir. A evolução, como diz a espiritualidade, é inexorável. Nós fomos criados para evoluir. O que acontece, porém, é que nós podemos evoluir mais rapidamente ou mais lentamente. A contribuição da preguiça, como estamos falando aqui, é para que nossa evolução seja mais lenta, né? E o que nós estamos falando é que a preguiça, a procrastinação, o relaxamento, isso nos leva a atrasar essa nossa caminhada no planeta, ainda de provas e expiações, já temos um caminho longo na frente, né? Nós estamos perdendo oportunidades que, se tivéssemos executado aquilo que foi proposto, aquelas oportunidades que apareceram na nossa frente, no nosso caminho, teríamos dado mais um passinho na nossa evolução, né? Ou, quem sabe, até mesmo um grande passo. Nós temos que estar atentos. Kardec, ele diz que nós permanecemos no planeta durante muito tempo e, quando chega no planeta de provas e expiações, quando chega um novo período de transição, nós mudamos tão pouco que a gente tem que migrar de novo, ou seja, a nossa preguiça moral, nosso desejo de procrastinar, a nossa mudança, a nossa transformação, procrastinar a nossa mudança, a nossa transformação, né? Faz que a gente tenha novamente experimentar um novo degredo, como diz Kardec. Ou seja, o planeta Terra vai se transformar num planeta de regeneração. De repente, alguns de nós certamente, seremos degradados para um novo planeta ainda de provas e expiações, para continuar o processo de mudança. É isso. Vamos ver se a gente consegue dar esse salto de regeneração. Zé Mauro, tem a mensagem do Antônio Porto. Consegue ler? Deixa eu ver aqui. Quer que leia? Já imaginaram se nosso Criador fizesse propaganda? Ficasse prorrogando nossa encarnação? Prorrogando nossa reencarnação, né? Como iríamos progredir moralmente? Pois é. Acontece que nós temos um tempo, nós temos as oportunidades, né? E aí, se a gente perder,
Na verdade, essa prorrogação aí não existe, né? Nós temos até uma limitação física do nosso corpo físico. É isso aí, Antônio. Nós temos que aproveitar as oportunidades enquanto estamos aqui. Esquecer a preguiça. E, em falar em esquecer a preguiça, vamos falar um pouquinho sobre a lei do trabalho, que encontra-se no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, necessidade do trabalho, ou seja, temos que vencer a preguiça mesmo, né? Eu trouxe 2 questões para nós conversarmos rapidamente. A primeira é a 675, que dispõe assim: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E os espíritos responderam a Kardec que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, toda ocupação útil. Por isso que nós devemos prestar atenção em como nós estamos ocupando o nosso dia a dia. Na questão 676, é trazida a seguinte questão: por que o trabalho se impõe ao homem? Porque eu conheço gente que fala, se eu pudesse, eu não trabalharia. Eu não faria nada na minha vida. Gostaria de ter meu tempo todo livre. É um direito da pessoa, né? Mas como nós estamos vendo, a nossa doutrina incentiva o trabalho e nos explica que a lei do trabalho é uma necessidade para o espírito evoluir. Então, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Quando estamos laborando, estamos também fomentando a nossa inteligência. E aí eles continuam nos explicando. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, nós não temos muito por onde fugir nessa questão do trabalho. Nós precisamos entender que se assim, mas eu não tenho tantas condições físicas de trabalhar, você tem inteligência. Alguma coisa você pode fazer de útil. E aí a gente lembra do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que eu tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de ser escolhido, mas talvez não faça tanto esforço, né, para ser o escolhido. Porque chamados nós vamos ser. Chamados a evoluir, chamados a buscar o alimento espiritual que o nosso espírito necessita, chamados a cada vez mais melhorarmos a nossa inteligência, e tudo isso é feito através do trabalho. Trabalho nós precisamos enxergar, precisamos compreender de uma forma mais ampla do que a gente normalmente usa no dia a dia. A gente fala, eu vou trabalhar hoje. Aí a gente pensa que é só o nosso trabalho lá de ganhar dinheiro. Mas não. Quando a gente auxilia um orfanato, um abrigo, um hospital, ou como o Zé Mauro e a Luzia já explicaram aqui, a gente oferece alguns minutinhos para uma pessoa que precisa de um ombro amigo, aconselha. É um trabalho. O espírito está trabalhando. A sementinha do bem que está plantada em nós, ela começa o quê? A florescer. Então, nessa questão aqui do muitos os chamados e poucos os escolhidos, ela também vai trazer a questão do trabalho. Porque aqui no item 6 nos é dito o seguinte: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Muita gente fala, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Fica falando, Senhor, Senhor, Senhor. Mas será que está realmente trabalhando, está sendo útil? Que a gente às vezes vai verificar e não está sendo útil. Está falando que faz e nem faz. Então, no item 9, nos é dito o seguinte:
todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamar Senhor, Mestre, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. E paixões aqui nós entendemos também como a preguiça, a futilidade. São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, com isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Então, aqui às vezes a gente fala, mas eu fiz aquilo, eu fiz isso. Parece que fez, né? Exteriormente parece que a gente quer mostrar, a gente quer ser como o fariseu. Olha, mas eu dei uma ajudinha ali, mas se a gente pede um pouquinho mais para a pessoa, não, aí não dá. Aí não dá, eu estou muito cansada. Então, toda essa questão aqui que a doutrina traz, né? O trabalhador da seara de Jesus está sempre pronto para o trabalho, porque sabe que somente através da ação constituiremos com a obra do Senhor Deus. Somente através de nós vencermos a preguiça, de nós, como disse bem a Luzia, organizarmos a nossa rotina e realmente selecionarmos. Isso é importante, isso não é importante. A gente precisa aprender a utilizar melhor o nosso tempo, para que amanhã a gente não seja como a senhora do livro No Nosso Lar. Ela achava que ela estava sendo útil, mas ela estava selecionando tantos trabalhinhos que no final das contas ela não conseguiu o que ela queria. E ela com certeza tinha certeza que ela era uma trabalhadora exímia. Então, às vezes, a gente se engana, a gente acha que está fazendo muito, mas não está. Né? E nós temos diversos exemplos, quando as pessoas falam, eu não tenho tempo de auxiliar na instituição de caridade, é muito trabalho, eu não gosto disso. Eu já escutei pessoas falando, eu não me sinto bem, eu tenho vontade de chorar. Talvez você esteja sendo chamado a ir vencendo aos pouquinhos essa acomodação que às vezes a gente encontra, né? E a gente acaba justificando. É uma acomodação. Então, vamos pensar melhor em como nós estamos utilizando o nosso tempo para que lá na frente a gente possa ser escolhido. Ana, tem um comentário do Antônio e depois uma retificação. Já imaginaram essa parte? Não, está na tela. Esse capítulo foi lido na aula de hoje. O capítulo 13, que ele está falando do Nosso Lar. Ele é um capítulo muito interessante, porque é justamente aquele momento em que o André Luiz sente necessidade de trabalhar, ou seja, ele está desencarnado, ele sente necessidade de trabalhar, e até depois que ele presencia nessa questão da senhora que está com ele, dela não conseguir o que ela quer, ele fica até assim meio envergonhado e fala, ai meu Deus, e como é que será comigo? A gente precisa se colocar no lugar do André Luiz também, né? Ai meu Deus, como será comigo? Dá logo vergonhinha, né? Luzia, eu fiz uma releitura aqui daquele comentário do Antônio, e aí eu entendi melhor. Ele quis dizer, pelo que eu entendi, que imagine se Deus procrastinasse a nossa reencarnação, né? Não reencarna agora não, deixa para depois, deixa ele aí, depois ele reencarna. Como é que nós iríamos evoluir, né? Mas ainda bem que ele é um Deus de amor e misericordioso, bom e amoroso. E não é preguiçoso. Né? E não é preguiçoso. Nem os benfeitores espirituais também não são preguiçosos, né? Nossos guias. Nossos guias, imagina. Isso aí. Do jeito que a gente pede a ele, você fala assim, não, agora eu estou cansado, não vou te atender agora, não. Deixa para depois. Nossa! Que medo. Que medo. Ana, o Antônio está dizendo que não foi o livro do André Luiz, não. Foi do Evangelho, capítulo 18, que você citou. Tá bom. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse capítulo ele é sensacional, né? Porque ele fala dessa questão, né, que
muitos dos chamados, na verdade, todos serão chamados. Agora, quem será escolhido já vai depender se vai abraçar a preguiça ou se vai estar lá, né, todo dia buscando aí aprender, evoluir, né, deixar a preguiça de lado. Nós somos chamados todos os dias, né? Aí cada dia a gente dá uma desculpa nova. Somos ótimos nisso. Ótimos em arranjar desculpa. E eu gostaria de ler para vocês do livro Vigiai e Orai, né, do irmão José, pela psicografia de Carlo Bacelli. Já viram que eu gosto desse livro, né? Um texto que tem como título Prece de Todo Dia, que fala assim: Senhor, concede-me a consciência de meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me força para superar o que eu posso superar-me. A tua luz para não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Ser meu abrigo e minha inspiração. Assim seja. Que possamos nos fortalecer no Senhor para vencer sem preguiça a nós mesmos. Zé Mauro. A gente está falando de mudança, né? De evolução, e como a preguiça atrapalha, né? Mas a gente quer mudar sem se mudar, né? Sem se esforçar. Essa é a preguiça moral que a gente falou aqui, né? É a nossa preguiça moral, a procrastinação, deixar para depois, e isso faz a gente permanecer no planeta de provas e expiações. Eu não quero me esforçar porque a mudança interior vai exigir de mim esforço, renúncia. É a tal reforma íntima que a gente fala tanto na doutrina, né? Você sabe o quanto você vai ter que lutar contra si mesmo para abandonar determinadas imperfeições, para abraçar aquilo que já sabe que é melhor, que é o correto, segundo a lei. Então, não podemos realmente ter essa preguiça, procrastinar, porque não vamos nos tornar um espírito de luz se nós fugirmos dessa reforma íntima, mesmo sabendo tudo que vamos ter que passar. É isso aí. Ana Lu. Bom, eu encerro com uma mensagem muito linda do livro Fonte Viva, Lavradores, que está no lição 31. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram um campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo, recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações
será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Pensemos. Muito material para a gente pensar, né? Dá até preguiça de tanto material para pensar. Mas vamos vencer as nossas preguiças. Vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá. Tia Edila, boa noite. Marcos Brandão. Murilo. Cristina. Maria Cristina Sena. Antônio Porto. Oi, amor. Luciano, eu vou. Maria Isabel. Isso. Tetê, Maria Tereza. Tetê, querida, boa noite. Michel também, boa noite a todos. Aos nossos amigos que estão assistindo. Né, Luzia? Que o sonho dele é ter uma fundação funcionando. Entrou sem querer, né? Esse comentário, não foi, Luzia? Foi, entrou sem querer. Ah, tá ok. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de acionar o sininho. Terça-feira que vem tem mais Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador, terça-feira, 19 horas. E vamos orar para agradecer essa hora que passamos juntos. Zé Mauro, você faz para a gente a prece? Vamos elevar nossos pensamentos, irmãos, nossos corações, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias que estão sempre juntinho de nós, e pedir que nós, depois dessas lições de hoje, isolemos a preguiça, a procrastinação e tenhamos forças e coragem de aproveitar as oportunidades e de encarar as dificuldades que muitas delas trazem, mas quando sabemos que serão úteis à nossa evolução, nos dê força, Pai, que o nosso guia esteja ao nosso lado, nos animando. Damos graças a Deus e a Jesus por mais esse encontro, com muita gratidão, e que possamos todos ter uma excelente semana e estar aqui novamente na próxima terça-feira. E todos aqueles que nos assistirão depois, também, que Deus os abençoe. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Também um abraço para minha mãe, que sempre assiste e não consegue deixar o like. A Samuel, nosso querido amigo também, que sempre assiste e não consegue deixar o like. Todos os amigos também que vão assistir depois ou que não conseguem deixar o like. Gratidão eterna a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, pessoal. Uma ótima noite. Boa noite a todos. E até a próxima terça-feira no mais um Viver no Mundo na Web Rádio Cristo Consolador. Tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Até lá. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.